Salmo 92 é um cântico de gratidão, né? Ele nos lembra a nossa condição e quem é o nosso Deus. E ele faz maravilhas. É um cântico que nos leva a meditar, né, sobre a nossa gratidão a Deus. Não devemos sempre lembrar que aquilo que nós recebemos não é algo que em algum momento merecíamos, ou em algum momento achamos que é pequeno, é irrelevante. Não. Se nós percebermos aquilo que ganhamos, aquilo que recebemos, é algo profundo, que nos leva a repensar, ou deveríamos repensar na nossa vida. A palavra já foi trazida aqui, né, sobre a mulher, né, que doente, né, que vivia 12 anos, né, na condição que ela vivia, sempre derramando sangue, né, e ela foi curada. Ela não tinha mais esperança. Ela já tinha tudo financeiramente ela já tinha investido e não tinha conseguido. E ela tentando se esconder, né, porque ela sabia que a condição dela era uma condição que tirava ela da sociedade, ela estava ali indevidamente. Ela tinha consciência que ela estava ali indevidamente. Mas mesmo assim ela foi, porque ela só enxergava uma coisa, que Jesus, diante de tudo que ele já tinha feito, como já ouvimos aqui, curado coxos, cegos e até ressuscitado algumas pessoas, ela tinha esperança que ele pudesse fazer o não que ela merecesse, mas que ele pudesse dar essa nova condição, restabelecer essa condição. Mas ela descobriu uma coisa melhor. Deus não deu só a restauração física. O Senhor Jesus fez bem além. Bem além. E é isso que nós deveríamos entender, começando comigo, entender essa plena e poderosa salvação. Essa graça que não merecíamos, mas recebemos. Vamos ver o que nos diz em Salmo 92, mas antes de lermos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome. Senhor, que o teu Espírito passeie no meio de nós, que aqui tudo que for falado seja de ti, não do homem, mas apenas de ti, somente de ti. Que a tua palavra alcance os nossos corações, encontre um bom depósito, encontre um lugar onde crie raízes profundas e haja uma mudança na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, com as nossas atitudes, revelar quem é o nosso Deus e que tu, Senhor Jesus, é o nosso Deus, o nosso e o único verdadeiro Deus nas nossas vidas. Que possamos lembrar disso e agradecer a cada manhã as misericórdias sendo renovadas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja. É para a tua honra e para a tua glória que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então a gente deveria lembrar, agradecer sempre por essa maravilhosa bênção. Aqui no Salmo 92, ele começa assim, ó: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amados, esse bom aqui é muito simples. Aqui está uma coisa assim, uma palavra assim, bem simples. Esse deveria ser
uma dedicação, uma postura nossa, de todos os dias, lembrarmos quem é o nosso Salvador, quem é a nossa esperança, quem é o nosso caminho, quem é a água que mata a nossa sede. Não é uma condição física, porque a condição física ela se renova todos os dias, mas a nossa esperança depositada em Cristo, nós não temos raízes aqui, a nossa morada não é aqui, nós já estamos focados nas regiões celestiais. É a nossa esperança, não é aqui. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. 2 Tessalonicenses 3,5. Tessalonicenses 3,5, ele nos fala: ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amados, olha só que esse versículo aqui é maravilhoso, ele é extenso, ele é abrangente. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração. Nós não temos a capacidade de entender, mas que o Senhor nos conduza o nosso coração ao amor de Deus. Não é o nosso amor é falho, nosso amor é imperfeito, mas ao amor de Deus muda tudo. A nossa esperança, a nossa fé, ela está guardada no Senhor. Muda tudo, todo o nosso posicionamento. E a constância de Cristo, que seja o quê? Constante. Constante. Não é só nos momentos de alegria, ou de tristeza, ou angústia. Não, amados. É a todo momento. Constância. Que haja em nós todos os dias aquela dedicação, aquele tempo que a gente possa se dedicar a lembrar quem é o nosso Deus e por que estamos aqui. Deus tem uma obra para cada um. Paulo teve a sua, José lá no Antigo Testamento teve também, e tantos outros na caminhada em Cristo tiveram, cada um seu propósito, e foi para a honra e glória dele. Por causa desses que nós estamos aqui, mantiveram a fidelidade, a constância no Senhor. Essa constância deles lá no passado é que vem revelando-se cada vez mais quanto o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. A solenidade. Não devemos fazer essa adoração, não devemos ter a gratidão ao Senhor de forma desleixada, mas de uma forma solene, respeitosa, amorosa. Porque aquilo que nós recebemos, a graça e a santificação que está sendo feita todos os dias, e receberemos a glorificação, seremos regenerados, nós seremos ressuscitados lá na frente, ou aqueles que estiverem vivos vão também, ainda vivos, e seremos um corpo glorificado. Deus preparou isso tudo para a gente, através do seu Filho, no cumprimento da cruz. Então, quando a gente vê que ele pede, a palavra vem aqui com solenidade da harpa, com a forma solene, não uma forma desleixada, é muito pelo contrário, porque aquilo que nós recebemos, aquilo que foi feito lá na cruz, não foi qualquer coisa. Aquela vida que nós tínhamos condenado, a condenação que já era garantida, deixou de ser. Foi ao inferno, ressuscitou, já está junto
não tínhamos nada, nada e nada mesmo, que pudesse dizer, esse merece a salvação. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, bom, somente Deus. Então a gente pode confortar as nossas esperanças, sabendo que o Senhor já fez toda a obra. Agora, mais uma vez, lembramos, temos gratidão por isso, por essa tremenda salvação. Agradecemos, amados, o agradecimento ao que o Senhor fez. Devemos lembrar que o Senhor não fez qualquer coisa. Esse agradecimento, o que o Senhor fez, não conseguiremos retribuir, não conseguiremos pagar essa dívida. Então essa gratidão realmente é uma gratidão que deve nos incomodar, nos constranger de um amor tão grande. A gratidão, amados, e nós temos gratidão àquilo que o Senhor fez lá por nós lá na cruz. É algo tão grande que se nós não tivermos essa gratidão ao que Ele fez, como poderemos reconhecer o que Deus tem feito por nós todos os dias e as suas misericórdias todos os dias, todas as manhãs sendo renovadas? Como poderemos agradecer se nós não reconhecemos que aquilo que Ele fez lá na cruz, a nossa plena e poderosa salvação, a nossa regeneração, nós ganhamos um espírito que estava morto e agora está vivo? Como poderemos agradecer quando Deus intervém em cada um de nós? Muitas vezes fazendo um bem que nós muitas vezes não reconhecemos como bem. Quer ver uma coisa? Paulo tinha um espinho na carne. Quem de nós aceitaria um problema, uma deficiência, uma limitação? Mas nós não. Mas Paulo não. Ele recebeu o espinho e continuou na obra. Para quê? Para não se ensoberbecer. Aí a gente fala assim, poxa, mas um espinho na carne? Olha Deus cuidando da gente. Olha Deus cuidando da gente. Muitas vezes nós não reconhecemos. José saiu do Egito, foi vendido, quase morreu. Foi para o Egito, escravo. Foi para a cadeia. Foi uma mentira. Depois o Senhor levantou José. José precisava passar por tudo aquilo? Claro. Tanto que ele reconheceu, quando ele encontrou com os irmãos, que era a mão de Deus agindo na vida dele. Era a providência de Deus. Era cuidado de Deus. Era zelo de Deus agindo de José. Quantas vezes nós não agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nós, ou através de nós, mas nos lamentamos, nos entristecemos, até enfrentamos a Deus, recusando, não aceitando os propósitos de Deus, quando deveríamos agradecer porque Deus tem um propósito, o Senhor tem um propósito muito maior para as nossas vidas. Ele quer nos corrigir, Ele quer endireitar os nossos caminhos, e nós queremos percorrer caminhos diferentes. Mas Ele vai, e com amor e zelo, Ele traz de volta. Jacó? O que aconteceu com Jacó? Coxo, ficou coxo. Coxo não, ele manco, ficou manco. Esse Jacó, o Jacó, morreu, se tornou Israel, mas ele ficou manco.
aceitamos o que Deus tem feito em nossas vidas. Reclamamos por tudo. Hoje em dia temos um problema grande. Não sabemos o que vai acontecer no futuro com o Brasil. Deveríamos estar preocupados com a volta de Jesus. Essa sim deveria ser a nossa preocupação. Estamos prontos. O Senhor pode vir a qualquer momento. Estaremos aptos. Seremos como as virgens. É sim. Estaremos prontos, aptos. E o Senhor tem feito todo dia a obra nas nossas vidas. Deveríamos agradecer. Por quê? Porque Ele está nos preparando, nos levando a nos tornarmos aquelas virgens aptas, aguardando no Senhor. Mas nós esquecemos disso. Então, amados, a gratidão deveria ser algo que tinha que estar em nossos corações. Agradecer por todas as intervenções, até aquelas que às vezes até desagradam a gente. Mas deveríamos ter gratidão, porque se é o Senhor que está agindo, é para o nosso bem. Deveríamos agradecer até por aqueles irmãozinhos. Sabe aqueles irmãozinhos? Inclusive alguns podem até achar isso eu também, né? Eu me incluo também. Aqueles irmãozinhos chatos. Que às vezes pode até parecer cobrador. Perdão se parece isso. Mas é zelo. É zelo. Pois, no versículo 4 ele nos diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Mateus 17, 5. O que ele nos diz? Mateus 17, 5, ele fala assim para a gente: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que vos dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha só, Deus aqui já está nos instruindo a forma como devemos agradecer, como devemos louvar o Senhor, como devemos exaltar o Senhor. Olha de novo: pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Você quer exultar o Senhor? Você quer engrandecer ao Senhor? Você quer louvar ao Senhor? Ouvir? Simples, né? O Pai fala, né? Falava ele ainda aqui quando na transfiguração. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eles vindo da nuvem uma voz que dizia: este, Jesus, é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós ouvimos o Senhor, nós prestamos atenção, nos atentamos na sua palavra, na sua instrução. Ele aqui diz, né? Pois me alegraste, e exultarei nas obras das tuas mãos. Eu exalto o Senhor, eu engrandeço o Senhor, eu agradeço. O Senhor já nos... Só a entrada aqui já nos leva a pensar nas nossas vidas, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho, o
que eu tenho transmitido, as pessoas me veem como uma pessoa esperançosa, uma pessoa alegre, um filho de Deus, uma pessoa murmuradora, uma pessoa cansada. Mas eu ouço o que a palavra de Deus, que o Senhor diz. Eu escuto, eu presto atenção nas instruções do Senhor. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, ele nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Ninguém, nenhum de nós fez isso. Nenhum de nós tem a capacidade de entender quão profunda a riqueza e tanto de sabedoria e do conhecimento de Deus. Não temos essa capacidade. Se nós analisarmos a nossa vida, por que Deus me amou? É uma pergunta para nós analisarmos. O que o Senhor viu em mim que pudesse me amar? O inepto não compreende, eu estulto não percebe isto. Salmo 73, 22. Ele nos fala o seguinte: eu estava embrutecido e ignorante, era um irracional a tua presença. Esse era eu. Então, quando eu não compreendo as Escrituras, eu posso concluir que o problema não é a palavra de Deus. Eu posso entender, com essa instrução aqui, eu posso entender que não é a palavra de Deus que está difícil de entender, de compreender, de eu me submeter a ela, mas é o meu coração. Está duro, está rígido, não quer obedecer, está resistente à instrução. Não é a palavra. Ainda que os ímpios brotem como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Aqui, amados, muitas vezes a gente vê a iniquidade, o mundo, as pessoas, os ímpios, crescerem, desenvolverem, ficarem abastados, recursos, aparentemente terem uma vida estável, próspera. E isso muitas vezes leva-nos a um coração: por que o ímpio prospera e eu não? Por que o ímpio tem tudo aquilo e eu não? Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que se o Senhor cuida de nós, Ele vai fazer da maneira correta, agradável, em louvor e adoração ao nome dele. Não tem outro. A outra coisa é que a gente tem que lembrar que se o Senhor, Ele diz
temos uma morada, já temos um lugar, já tem a paz que está em nós. Não é qualquer paz, não é a paz do mundo, não. É a paz de Deus, mas que está no nosso coração, que foi depositada por Ele, pela sua obra da cruz, pela obra da cruz que o Senhor fez. Ele depositou uma paz, uma esperança em cada um dos nossos corações. O homem, todos nós, seres humanos, homens, mulheres, não adianta a gente ter uma conta bancária bastada, ou uma bela casa, ou um carro, um navio, sei lá, prosperidade. Se em nosso lar, em nossa casa, não tem essa paz, não tem essa esperança. Sabe por quê? Porque poder, dinheiro, nada disso traz a paz que o homem precisa. Nada. Se em algum momento achamos que a prosperidade vai nos dar a paz que precisamos, nos enganamos. Ainda não entendemos a instrução de